Bom, boa tarde a todos. Gostaria de inicialmente agradecer a participação do professor Tcherson, né, que prontamente aceitou, está aí contribuindo, né, fazendo comentários sobre o trabalho do Cleiton. Gostaria de agradecer também aos presentes, né, hoje nós temos plateia, então muito bom ver aí os alunos, né, estou vendo aqui alguns alunos participando e assistindo, né, prestigiando o Cleiton. E o trabalho do Cleiton, o título é Identificando o Discurso Ofensivo e de Ódio em Tweets, tá? Cleiton, você tem aí em torno de 30 minutos, né, de 20 a 30 minutos para estar fazendo a sua apresentação. Fica à vontade, tá, para começar. Qualquer problema, você me manda aqui uma mensagem pelo WhatsApp, tá bom? Para a gente buscar resolver. Qualquer eventualidade. Sinal verde. Ok, sinal verde, pode começar. Beleza. Bom, gente, boa tarde aí a todos e a todas que estão participando da reunião. Eu queria agradecer a todo mundo aí que está assistindo minha defesa. Um agradecimento especial à professora Nádia Félix, que me orientou desde o início, me motivou e me incentivou. Um agradecimento especial também ao professor Tcherson, que é um professor em que eu tenho bons olhos para ele, que ele é um professor muito bom no Instituto de Informática. Então, vamos lá. Bom, o que é o meu trabalho? Meu trabalho foi focado em identificar o discurso ofensivo e de ódio em tweets, de uma maneira automatizada, utilizando Deep Learning. Beleza. De introdução aqui, de maneira geral, vou começar pela introdução, falar sobre os objetivos desse trabalho, comentar sobre alguns trabalhos relacionados, falar sobre a metodologia, sobre o dataset que eu apoiei, e experimentos, resultados obtidos, conclusões e trabalhos futuros. Por último, ficam as referências. Beleza. Introdução. Antes, a gente já precisa saber o que é a análise de sentimentos, né? A análise de sentimentos é uma área multidisciplinar que mescla várias áreas, como processamento de linguagem natural, mineração de dados, linguística, análise textual, machine learning, deep learning. E o que é o objetivo, né, da análise de sentimentos? É analisar fragmentos de texto, até mesmo de áudio, e através disso pegar a opinião, a emoção, o sentimento e avaliar acerca de um determinado assunto e de um determinado tópico. O meu trabalho ele foi com foco em postagens ofensivas, então eu tenho que explicar o que são elas, que são postagens que ofendam, insultam, intimidam e adjetivam muito uma pessoa que pensa muito pouco em relação à outra. Na maioria das vezes, essas discussões, essa ofensividade vem de pessoas que pensam diferentes dela. Assim que surgem essas ofensas. E também a rede social dá essa sensação de liberdade, né, aos usuários. E também os sistemas de denúncias não são tão eficazes, são utilizados de maneira maliciosa por esses usuários. E também tem a questão do grande conteúdo que essas redes sociais oferecem. Uma imensa massa de dados em que, para eu fazer essa análise, seja manual, é inviável. Por isso tem que ter algo automatizado. Quais são as possíveis soluções da análise de sentimento? São três, né? Tem o aprendizado supervisionado, o aprendizado por reforço e o não supervisionado. Nesse trabalho aqui, o aprendizado vai ser o aprendizado supervisionado, que é o quê? Eu tenho o meu conjunto de dados e ele está previamente rotulado. O que é rotulado? Ele já tem o sentimento correspondendo a cada item daquele conjunto de dados. E a partir disso, eu faço treinamentos nesse conjunto e eu utilizo algoritmos. Que algoritmos podem ser? Podem ser o SVM, Support Vector Machine, Naive Bayes, redes neurais. Beleza? Então, vamos lá.
Agora, aqui, passando por uma atualidade. O que seria essa atualidade? Essa atualidade foi bem próxima agora, não tem pouco mais de 2 meses e meio. Foi no dia 27/6, foi uma notícia da UOL, em que o Facebook, ele literalmente se ferrou. Por quê? Porque ele não se manifestou ter interesse em acabar com postagem ofensiva de discurso de ódio. Isso teve reação negativa de patrocinador, de investidor, em que só nessa semana as ações do Facebook caíram mais de 8,30%. Então, assim, bem gritante sobre essa questão. Beleza? Para próxima. Desculpa. Agora eu vou falar aqui sobre esses 3 exemplos que eu retirei, né? Do dataset, que eu me apoiei nesse trabalho, onde eu não fiz o processo de mineração de dados. Eu peguei o dataset já criado para uma competição e apliquei no meu desenvolvimento da minha solução desse trabalho. E que são? Eu peguei esses 3 exemplos de tweets desse dataset e traduzi ele para o português, para um melhor entendimento e compreensão de todos, em que nele... em que eu tenho que falar também que são os tweets, né? Os tweets, eles são postagens curtas da rede social Twitter, que pode ter até no máximo 280 caracteres. Então, como pode ver, são postagens bem curtas. Vamos lá. Passando aqui pela primeira. Você é um traidor corrupto, mentiroso e ninguém quer mais ouvir essas mentiras. O sentido da frase é ofensivo e também palavras que compõem ela é ofensiva. A próxima é uma leitura obrigatória e um compartilhamento obrigatório para todos os seus amigos que apoiam o controle de armas. Esse é um sentido ofensivo, mas um sentido de imposição. É algo obrigatório, se repetindo 2 vezes. Então, o que eu estou afirmando? Que é relevante olhar essas palavras que compõem esses tweets. E a última, apesar de ser ofensivo, de não ser ofensivo, ela tem o quê? A questão de palavras que remetem à ofensividade, mas não é ofensivo. Beleza. Agora vamos para os objetivos. Nos objetivos é algo bem geral, foi separado em geral e específicos. De maneira geral, eu quero estudar modelos baseados em aprendizado profundo, Deep Learning, para classificação de tweets, ofensivos e não ofensivos, ou seja, uma classificação binária, né? Ou 0 é 1, é menos 1 ou 1. E a partir disso, determinar, né? Se postagem do tweet remete a conteúdo ofensivo ou não. Beleza? E implementar modelos focados em RNN e contribuir com pesquisa na área, em que meu código desse projeto, da solução, está disponível no GitHub. Beleza? Então, vamos para os trabalhos relacionados. Os trabalhos relacionados, o primeiro trabalho que eu me apoiei foi no trabalho do Zamperi, que foi o quê? Ele apresenta um compactado de todos os resultados, de todos os trabalhos realizados nessa competição, que foi a competição do Semival, e dele foi me dando norte. Eu falava assim, eu vou estudar isso, vou ver o que é melhor para mim para indicar minha pesquisa. E nele, ele afirma que os melhores trabalhos que obtiveram resultados foram o quê? Utilizando RNN, que é o que eu utilizo na minha pesquisa, focado em LSTM, o Elmo e o BERT, em que os melhores resultados teve um F1, que é a métrica utilizada como relevância, de 82,9%. E na competição, um dos melhores resultados, eu até fiquei feliz por conta disso, foi utilizar na LSTM, foi atingido 75% de F1, e o meu chegou muito próximo do melhor, que foi 73,6%. Beleza? E esse segundo eu me apoiei do Wong para ver as questões de diferença, peculiaridades dentro da RNN, certo? Bom, agora começando aqui, metodologias. Aqui está separado como eu construí meu modelo. Camada de entrada, embeddings, depois manda para a densa, manda para a camada de saída. E também explico como que funciona as métricas para eu avaliar
o desempenho do meu modelo. Eu criei essa imagem, né, a arquitetura geral do modelo, em que é o quê? Esse início aqui eu não fiz, não foi a cargo de mim. Eu comecei a partir do pré-processamento, em que eu seleciono aquilo que é relevante para minha pesquisa, para análise de sentimentos, o que tem sentimentos, e mando para a camada de embeddings, criando a minha matriz de embeddings, que vai servir de entrada para a minha camada densa, certo? Em que dentro da camada densa vão ter subcamadas de LSTM, BLSTM, GRU. Não escrevi GRU aqui nesse modelo, por quê? Por conta que não apresentou bons resultados. Então, eu não coloquei mérito a ele. E depois eu venho para a camada de saída, onde os dados são preditos. Beleza? E agora é interessante começando, né? Vindo para o input layer. Aqui que ocorre o pré-processamento. O que é o pré-processamento? Pensa o seguinte, eu tenho um monte de tweet, um monte de texto, e eu tenho uma peneira. Pega essa peneira, vou peneirando, e o que ficar dentro dela é o que tem sentimento, é o que tem relevância para mim. Para o meu entendimento e para classificação de ofensivo ou não ofensivo. E dentro disso eu fiz 2 tipos de pré-processamento, um mais completo, que é esse geral, e um incondizente à criação do Glove. O Glove foi criado com esse pré-processamento, e eu utilizei também o mesmo pré-processamento utilizado na criação dele. Beleza. Vou começar aqui passando pelo geral, que eu criei esse exemplo aqui de tweets, mas para exemplificar como é que funciona a filtragem do passagem pelo pré-processamento. @user, eu odeio o meu celular da Xiaomi. Ele custou R$1.000 e foi tudo pelo ralo. É destinado a um sentimento ofensivo. Primeira filtragem, primeiro pré-processamento, eu venho com users, URLs, links eliminados. Eliminei, né, o @user. Depois eu venho para normalização. Em que é a normalização? Eu vou remover números, pontos, caracteres especiais, emoji, emotions, e tudo foi removido, como pode ver. Passou a normalização, vem para tokenização. Aí eu decomponho um texto em cada termo, separado pelos espaços, né, a frase, e tokenizo. Depois eu vou para os stop words, que eu removo palavras muito frequentes que não têm um sentimento relevante. O que seria isso, esse sentimento relevante? São palavras que, por exemplo, a maioria são substantivos, né, e adjetivos, né. Então, por exemplo, preposição, pronome, artigo e advérbio são sem sentimentos, que nem o e foi eliminado, o da foi eliminado, e vem para a lematização depois. E que a lematização ela tem uma vantagem de redução do vocabulário, que é uma abstração de significado, né? Que ela deixa o seu lema, deixa a palavra no seu infinitivo, do seu masculino e no seu masculino e feminino. Beleza? Depois eu vou para a questão do word embeddings. No word embeddings, na camada de embeddings, é importante ter esse entendimento. Tem um comportamento muito bom, muito fluido quando envolve RNN, por isso eu decidi utilizar. Ele teve início aí em 2015, né, com o Kushner, e ele é uma representação vetorial densa das palavras. Apresenta uma baixa dimensão vetorial, certo? Porque, comparando com o Bag of Words, ele apresenta uma baixa dimensão vetorial. O Bag of Words ele é um modelo que tem uma esparsidade maior, tem um desperdício de memória maior e uma performance menor em comparação ao Word Embeddings. Pensa uma tabela desse tamanho e uma tabela desse tamanho, mais densa. Esse aqui é o Embeddings, a tabela de Embeddings. E eu tenho a questão também da granularidade, foi utilizado Unigrams, porque em conformidade ao Glove. Como eu utilizei apenas o único Word Embeddings pré-treinado nesse trabalho foi o Glove, mesmo da criação, o Glove foi criado em Unigrams, meu modelo criado em Unigrams. O Word Embeddings pré-treinado, Glove.
agora aqui nessa imagem eu coloquei para exemplificar, né, para ficar fácil o entendimento, o que são os embeddings. Os embeddings é a posição de uma palavra nesse espaço vetorial chamado de embeddings. E também, o que é interessante? Esse ordem embeddings, cada palavra é representada por um vetor multidimensional localizado nesse espaço vetorial multidimensional. Coloquei um R3 só para exemplificar, fica mais fácil o entendimento. Aí, o que acontece? Palavras com sentimentos próximos, quer dizer que elas estão no espaço vetorial aproximadas uma da outra. Sentimentos semelhantes. E casa e brigas estão, por exemplo, distante, porque não são relacionados. E a mesma coisa casa e paz, né? Não são relacionados. E por isso tem um desempenho melhor. E o objetivo é criar, né, no final, a matriz de embeddings, através do vocabulário e descobrindo o tamanho do maior Twitter, que no caso 280 caracteres. Beleza? O Glove ele veio em 2014 aí com o Pennington, desenvolvido pela Universidade de Stanford. O seu significado é Global Vector. Uma coisa legal é que eu utilizei o Glove focado em rede social Twitter, e isso teve um desempenho muito melhor. Só deu fazer essa mudança. E é importante ter um entendimento do que é um dicionário, né? O dicionário deixa cada palavra daquele dicionário, ele tem um ponteiro para uma lista de palavras que vão conter o mesmo peso do que aquele elemento inicial. E o Glove ele foi construído de uma coleção de dados da Wikipédia, formado por bilhões de tokens. E a partir desses tokens foi criado o pré-processamento dele e selecionado um vocabulário de 400 mil palavras. Ele é bem rico mesmo. Ele vai conter uma frequência, cada palavra é vista em algum contexto, portanto a matriz corresponde a palavra nesse contexto, certo? Aí aqui eu vou apresentar as vantagens e desvantagens. Vantagem, o treinamento é rápido, escalável para grande corpus, tem um bom desempenho, mesmo com corpos e vetores pequenos. A desvantagem é que qualquer alteração que se faz no hiperparâmetro dele requer reajuste da matriz de embeddings. Isso é ruim, é trabalho. E passando nisso, tenho a matriz de embeddings, tenho o Glove ajudando, recebo a dense layer. A camada densa é aqui que vai decidir número de camadas, subcamadas LSTM, BLSTM, GRU, a quantidade de neurônios em cada uma dessas camadas e a quantidade de épocas que ocorrem esse treinamento. Tudo na dense layer, pode ser chamada por esses nomes. Um fato legal é que eu não utilizei a função de ativação ReLU, porque a LSTM já vem para corrigir esse problema do gradiente de fuga. Eu utilizei a tangente hiperbólica, né, a TANH, que ela tem um comportamento muito bom com classificações binárias. E ela utiliza uma função exponencial bem simples para fazer a questão lá do cálculo do peso. Beleza? Por último, a camada de saída. É aqui que define o formato das previsões terão. Indo para programação, é aqui que ocorre aquele model evaluate, o fit e o compile. E eles oferecem um indicativo útil do desempenho da rede, né? Rede neural, beleza. Agora, partindo para métricas. Na métricas aqui, é o que eu utilizo para medir o desempenho do meu trabalho, né? Foram utilizados 4, a acurácia, precisão, o recall e o F1 score. De fato, o F1 score está em negrito, porque é ele que eu defini a eficiência do meu modelo. Se eu estou indo bom ou ruim, eu estou tirando como base o F1 score. A acurácia, ela serve para medir a quantidade de acerto sobre o todo, ou seja, quando o modelo saiu de maneira geral. A precisão em si, ela vem o quê? O número de vezes que uma classe ofensiva, ou seja, ela não ofensiva, foi predita corretamente sobre o número de vezes que ela foi predita. Beleza? E o recall, ele descobre o quanto realmente de uma classe X
é frequentemente classificado como X. Beleza. E por último, o F1 Score, que ele é uma média harmônica entre a precisão e o recall. Ele que define a qualidade geral do meu modelo, a eficiência. Beleza. Agora entrando aqui no dataset. O dataset, que nem eu falei, ele foi criado do Ampere em 2019, foi utilizado na competição de Semival, repetiu essa competição também em 2020, pelo grande sucesso que ela teve. O total dele são 3.240 tweets, classificados como ofensivos e não ofensivos. Em grande maioria vem a questão dos não ofensivos, né? Aliás, isso, dos ofensivos. Aliás, 4.400 tweets são classificados como ofensivos e mais que o dobro que são caracterizados como não ofensivos. Beleza? A coleta dos dados foi feita a partir da API do Twitter, facilitou bastante, e foi guiado por uma lista de 300 palavras-chave elencadas por especialistas. Isso aí foi durante a criação, né? A integridade e o anonimato foi mantida, tem sempre o @user, né, no início da frase, e tweets relevantes considerados. Aqui eu coloquei só essa tabela mesmo, que é lá do dataset, do paper deles, mostrando como que fica lá no dataset, né? Tem a coluna tweet, subteste A, subteste B e C. E no caso eu participei não, eu me inspirei só na A. Beleza, agora vamos para experimentos e resultados. Antes de iniciar essa tabela aqui, eu quero falar sobre como foram feitos esses experimentos. Primeiro eu iniciei na minha máquina, né, os experimentos foram feitos numa máquina relativamente boa, em que cada época de treinamento teve um tempo de 150 segundos. Indo para a GPU do Google, partindo para uma ferramenta do Google Collaboratory, ele teve um tempo de mais ou menos, acho, 92 segundos a 90 segundos por cada época. Isso foi muito bom, me agilizou bastante. Bom, aqui nessa tabela tem 11 experimentos que eu executei sobre a mesma configuração. O que foi essa configuração? Mesmo número de camada de LSTM, BLSTM, GRU, foram 4. Cada uma dessas 4 camadas tiveram 200 neurônios e foi executado durante 50 épocas esse treinamento. Agora é a parte mais complicadinha, viu, pessoal? Bom, aí explicando aqui cada campo, né, aqui em cima. Atributo que eu utilizei unigrams apenas, em condizência com o Glove. O algoritmo utilizado, eu utilizei BLSTM e LSTM, GRU bem pouco, viu? Por quê? Olha o F1. Em comparação ao F1 dos demais, foi bem baixo. GR1 não é para ter um bom comportamento nessa configuração que eu elaborei de 4 camadas. Ele tem um comportamento bom quando eu defino uma camada, poucas quantidades de treinamento e também poucos neurônios nessa camada. Estourando 2 fica ainda bom. E realizando o teste, ele deu mais ou menos 69, 68 de F1, em que nem se aproxima do pior desempenho usando LSTM e LSTM. Beleza. Que mais? Aqui é interessante a dimensão do Glove, eu utilizei pouquíssimo em 50, não utilizei muito, eu utilizei mais com 200 e 100. O pré-processamento eu utilizo completo e incompleto, né, para aquela questão que eu falei. O que é o completo? Completo é aquele bem complexo, né, com várias etapas de pré-processamento. E o incompleto foi o mesmo utilizado no pré-processamento da criação do Glove. Beleza. Em questão de acurácia e precisão, os melhores resultados meus foram o experimento 2. E em questão de recall e
F1 foi o experimento 5, certo? Foi bem legal, isso aí, eu atingi um resultado bom. Vamos lá. Aqui eu coloquei uma tabela comparativa entre 5 melhores resultados. Entre os 5 melhores resultados estão a maioria era STM, né? BLSTM teve um desempenho bom, mas não superior à LSTM. E também coloquei aqui o primeiro, e segundo e terceiro lugar da competição do Semival, para ter como uma comparação, só para ver como ficou. Então, em primeiro lugar, disparado, né? Foi com 82,90. E enquanto o meu melhor resultado de F1 foi 73,7. Mas, porém, não tão distante. Como pode ver. E os algoritmos utilizados é o BERT e em terceiro CNN, rede convolucional. Bom, aqui eu criei essa tabela para exemplificar o quê? Cada um dos experimentos mostrados acima, o melhor foi o S5. Eu peguei esse S5 e através dele eu tentei fazer modificações para melhorar ele, atingir um F1 maior, mas a tentativa foi falha. Mas em compensação, eu obtive uma acurácia de 76,45 no S5.3 e uma precisão de 73,95. Que eu mudei aqui, aquela configuração que eu fiz em todas aqui, eu alterei dentre elas para ver essa questão. E pode ver, ó, 76,45, melhor acurácia. Não mudou muita coisa. 76,44, quase a mesma coisa. Aí eu vou para precisão. Precisão, 73,95. Vindo aqui 73,58, entendeu? Mudou muito pouca coisa. E agora inicia aqui a conclusão. O que eu posso falar na conclusão? Conclusão eu defini a questão de explorar a área da Deep Learning, né, envolvendo a RNN, com foco exclusivo do Glove. Eu não procurei usar Word2Vec, FastText e entre outros dicionários de embedded. Não foi relevante porque dentro daquele compactado de como é que fala, trabalhos da competição que eu me baseei, muitos não utilizaram eles, entendeu? Então eu decidi optar pelo Globo. Eu falei, vou achar o melhor desempenho que tem no Globo fazendo experimentos. E o tema, né, que foi relevante, que é o conteúdo ofensivo, em que eu contribuí para a comunidade aí nessa questão. E que é legal também, que o meu documento meu trabalho ficou bem exemplificado para que outras pessoas repliquem e também estudem sobre o assunto, que eu acho isso bastante interessante. E no próximo, né, obter um resultado melhor na competição de semival. Fazendo a conta, se eu tivesse participado, eu ia ficar entre as primeiras 40 colocações. Não é muito boa, mas partindo do princípio em que foram mais de 100 pessoas participando, eu estou numa posição relativamente boa, né, no mundo aí. Beleza? E em trabalhos futuros eu tenho um objetivo aí, né, na pesquisa, de até mesmo pegar esses modelos que tiveram melhor desempenho, aplicarem ele, que é o Elmo, o BERT, o WOMFIT, e em que eles utilizam, né, uma questão diferente dos modelos tradicionais, que é o Globe, o Word2Vec e o FastText. Eles são word embeddings dinâmicos, né? Que é algo aí bastante legal ser estudado, em que tem um retorno, uma acurácia, uma precisão, recall e F1 muito grande em comparação aos modelos que foram criados anteriormente. Bom, então é isso, eu finalizo aqui a minha apresentação. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, pode perguntar, não hesite. E aqui estão as referências.